Amém. Obrigado, Bruno. Só agradecer. Boa noite, meus irmãos. Estamos na penúltima aula, né, dessa série incrível, de uma viagem fantástica, de tantas descobertas, né? Então, antes de podermos começar, vamos orar ao nosso Deus, pedir entendimento, inclinar os nossos corações a ouvir a palavra dele e assim podermos ser guiados, né? Ser guiados pelo Espírito Santo e continuar trilhando esse caminho que é a Epístola de Romanos. Oremos. Senhor, nosso Deus amado, Pai querido, Deus santo, obrigado por tudo, Deus, pelo seu imenso amor, Pai. Obrigado por todo o seu plano, Deus, de salvação, um plano tão perfeito, um plano, Pai, que nos traz, Pai, segurança, que nos traz alegria, que nos traz prazer, Deus, que nos traz, Pai, tanta reflexão sobre as nossas vidas, tanta reflexão sobre o nosso caminhar, Pai, como cristãos, como irmãos na fé, como seguidores de Cristo, Pai amado. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo, teu único Filho, nosso Senhor, nosso Salvador. Agradeço, Pai, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos guia no seu caminho, que sempre nos mostra, nos revela que caminho devemos seguir, que decisões devemos tomar, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por cada irmão que está aqui. Cuida, Pai, desse momento dos nossos corações, ajuda-nos a entender mais a Tua palavra, a incrível mensagem que a Epístola de Romanos passa para nós, Pai, sobre justiça, sobre justificação, sobre lei e tantos assuntos importantes, Pai, da nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo. E em nome de Cristo, teu único Filho, eu oro ao Senhor e agradeço. Amém. Bem, meus irmãos, antes de podermos começar, né, essa última parte da questão da doutrina, né? A próxima aula vai ser exatamente sobre a prática. Eu vim trazer aqui alguns pontos, uma forma de resumo, para a gente poder entender todo esse contexto, né? Antes mesmo de colocar os slides, eu achei interessante a gente poder ouvir alguns temas importantes que abordam exatamente a Epístola de Romanos, né? Então, a primeira delas é sobre a justiça de Deus, né? A Epístola ela traz exatamente sobre esse ponto. Logo no início, em Romanos 1, 16, 17, né? A gente viu que a justiça de Deus, né? O justo, né, viverá pela fé. E quando a gente fala em justiça, né, essa palavra, ela traz 4 temas importantes dentro da Epístola de Romanos, né? Ela fala sobre fidelidade, ela fala também sobre a manifestação da justiça na morte de Cristo, ela fala da ligação da justiça e fé, né? Mas ela também fala de ira. Então a gente vê que Deus declara justo aqueles que, por natureza, são inimigos de Deus, né? Então, este é o significado de justificação, né? Como a gente viu, né? Desde o contexto de justificação, Deus, na sua soberania, ele justifica da maneira que ele quer, e a gente viu da maneira que o Deus escolheu para nós foi exatamente o batismo, né? E que morremos junto exatamente com Cristo, ressurgimos uma nova pessoa, um novo homem, né? Então, a justiça de Deus, ela está dentro desse contexto da Epístola de Romanos, né? Outro contexto interessante de podermos analisar é sobre a bondade de Deus. A justiça de Deus, que é concebida ativamente na salvação do homem, né? Ela salienta o amor ligado com a santidade, né? Então, Paulo ele chama a atenção para a bondade, né? Sobre a paciência de Deus, né? O amor de Deus ele é infinito, ele é imensurável pelas nossas vidas, né? Nada nos separa do amor de Deus, né? E isso a epístola também ela passa exatamente para nós, né? A gente entender que esse amor que Deus tem por nós é um amor incondicional, é um amor imensurável, e não há prova maior do que Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ter vindo, ter
tomado para si as nossas transgressões, né? Ter ido para a cruz, carregou as nossas transgressões e nos deu a oportunidade da salvação, né? Nos deu a oportunidade de sermos justificados, né? Então, eu trago mais esse ponto para nós. O primeiro foi a justiça de Deus e o segundo, a bondade de Deus. O terceiro ponto que eu trago é sobre a soberania de Deus, né? Deus é soberano em tudo o que ele faz. Deus é pleno, né? Então, a gente vê, por exemplo, nesses capítulos do 9, 10 ao 11, né? O apóstolo, ele ilustra exatamente isso, sobre a soberania de Deus, né? Sobre exatamente todo o plano de salvação, perfeição, e Deus ele está soberano em cada detalhe, em cada momento, em cada situação. Mesmo antes de nós nascermos, o plano de Deus ele já estava perfeito, todo pronto, né? Então ele trouxe exatamente esse ponto na epístola de nós entendermos que Deus é soberano e a vontade de Deus ela prevalece sobre a nossa, porque Deus é soberano, Deus é pleno, Deus é santo, mas ele também nos chamou a ser cooperadores desse plano de salvação, né? Então eu trago esse ponto para nós também que quando a gente vai estudar exatamente sobre esse ponto de eleição, eu sei que vai trazer, às vezes, envolve mistérios, envolve controvérsias, mas o que eu quero trazer aqui é que as escrituras, né? A eleição em Cristo, ela é uma verdade pastoral, né? Que ajuda o cristão a verem a grande graça que nos salva e nos move através de Cristo, né? Através de exatamente fitarmos os nossos olhos em Cristo. Outro ponto que eu trago também sobre a epístola é sobre a graça de Deus, né? A carta, na epístola, ela faz uma descrição da atividade salvadora de Deus, né? Ela, ela nos mostra por meio do qual os pecados eles podem ser remidos, né? O pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, a gente entender que a graça, ela nos promove isso, que o pecado ele não domina mais a nossa vida, né? E eu trago outro ponto, que é sobre a lei de Deus, né? A lei se refere a Deus em seu exatamente contra o pecado, né? O seu juízo, a sua ira contra exatamente o pecado. Deus não aceita o pecado, não permite o pecado, porque Deus é santo, né? Na sua soberania. E quando ele trata também sobre a lei de Deus, traz outro ponto bastante interessante, né? O quanto a lei ela era completamente ineficaz como meio de salvação, né? Por causa da própria deficiência humana, de nós entendermos isso, né? Ou seja, que a lei ela não produz graça, ela produz ira, né? Ela não, ela revela o pecado, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que entender que a lei de Deus ela reflete a santidade e o caráter de Deus, né? Então, porque a lei existe, né? Para exatamente os nossos corações duros, né? Então, o caráter de Deus está também ali, na lei. Mas o ponto, o cerne da questão toda é exatamente a nossa fé em Cristo, né? As Escrituras dizem que o fim da lei é Cristo, né? E podemos entender isso como de uma forma clara, de uma forma evidente, né? Então, eu trago para nós esses pontos, de uma forma geral, né? De um contexto geral. E eu queria trazer outro ponto bastante interessante, meus irmãos, é a influência da carta aos Romanos na história da igreja. De que forma, né? Vou citar aqui alguns autores, as suas palavras sobre a epístola de Romanos, como eles se sentiram quando eles se confrontaram com a mensagem de Romanos, né? Como é que eles começaram a ver o evangelho, né? Santo Agostinho, ele diz, por exemplo, não li mais nada e não precisei de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, ele está citando aqui Romanos 13, do 13 ao 14, uma clara luz inundou meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram. Santo Agostinho, ele nessa declaração deixou bem claro que Romanos, para ele, tirou qualquer dúvida
trouxe para ele a luz, né? Não surgiu no coração dele mais nenhuma dúvida exatamente sobre a salvação, né? Martim Lutero ele disse que ansiava muito por compreender a epístola de Paulo aos Romanos. E nada me impedia o caminho senão a expressão, a justiça de Deus, né? E Martim Lutero ele teve um conflito muito grande, né? No período em que ele vivia, quando ele lia as Escrituras. Então, o conflito que ele tinha naquela época, a forma que ele estava vendo a igreja, como a igreja estava se comportando naquele momento. Então, surgiu um grande conflito realmente para Martinho Lutero. E interessante que um professor dele pediu que ele fizesse um seminário, um seminário, e ele compartilhassem com os alunos 2 livros, né? O outro realmente eu não estou lembrado, mas eu sei que um deles é Romanos, né? E ele disse que a partir daí, quando ele estudou Romanos, quando ele leu Romanos, né? Então essa expressão, né, é a justiça de Deus. Por quê? Por quê? Porque ele tem o entendimento que estava se referindo àquela justiça pela qual Deus é justo e age com justiça quando pune os injustos. Era esse o conflito de Martim Lutero, né? Então, ele, noite e dia, ele refletiu muito na Epístola de Romanos. E aí ele captou, essas são as palavras dele, né? Captei a verdade de que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, mediante a graça e a pura misericórdia, ele nos justifica pela fé, a fé em Cristo, né? Outra citação que eu trago aqui é de João Calvino, né? Ele diz: se conseguimos atingir uma genuína compreensão dessa epístola, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso ao mais profundo tesouro das Escrituras. Você veja o deslumbrar, né, nas palavras, né, de João Calvino ao ler exatamente a epístola de Romanos, né? John Wesley, ele disse na noite de 24 de maio de 1738, ele disse que a leitura do prefácio de Lutero, né, da epístola de Romanos, quando ele diz: senti meu coração aquecer-se estranhamente, senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para minha salvação. Foi-me dada a certeza de que ele tinha levado embora os meus pecados. Sim, os meus. E me salvou da lei do pecado e da morte, né? Essas foram as palavras de John Wesley. E, por fim, eu trago aqui a conclusão também do nosso Bruce, que a gente leu também lá no início a citação dele, né? Ele disse o seguinte, segundo ele: não é possível predizer o que pode acontecer quando as pessoas começam a estudar a Epístola de Romanos, aos Romanos. O que sucedeu com Agostinho, Lutero, Wesley, acionou grandes movimentos espirituais que deixaram sua marca na história do mundo. Mas coisas parecidas com essas aconteceram muito mais vezes com pessoas bem comuns, quando as palavras dessa epístola penetraram nelas com poder. Assim, aqueles que a lerem até esse ponto estejam preparados para as consequências de prosseguirem na leitura. O leitor estar avisado. Eu acho interessante, né, que Bruce ele colocou assim um ponto, dizer assim, olha, leia, agora prepare-se, né? Prepare-se exatamente para a mensagem da epístola, o que ela pode transformar, né? Pode nos trazer, né? Então aqui eu vou continuar, meus irmãos, essa última parte de doutrina, né? E vai falar um pouco de santidade e um pouquinho assim também sobre glorificação, né? Eu vou compartilhar aqui agora o slide. Só um momento. Não se impressione com a quantidade de slide, não, viu, meus irmãos? Fiquem em paz, com o coração em paz sobre os slides. Então, vamos lá. Então, aqui, na quarta aula, a gente vai falar sobre santificação.
Na aula passada, nós falamos no capítulo 6, né? Então, eu vou falar um pouco do capítulo 7 e do capítulo 8, que é exatamente a parte 2, e aí termina essa parte exatamente de doutrina e vai... Oh, perdão. E aí a gente vem iniciar a parte de eleição, que são 3 capítulos. Então, veja, nessa aula, 7 e 8, e do 9 ao 11, são 5 capítulos, né? Então, é uma missão quase impossível a gente poder revelar tudo que está nesses 5 capítulos, né? Mas a gente vai fazer o possível para mostrar no contexto geral exatamente sobre esses pontos. Aqui, meus irmãos, eu trago novamente sobre o que a gente viu na aula anterior, o significado de santo, santificação, para nós termos essa convicção, essa certeza, né? Santo, puro, perfeito, incorruptível, verdadeiro, autêntico, sincero, imaculado, impecável, perfeito, real. Deus. Essa é a definição perfeita exatamente de santo, né? Do nosso Deus como santo, né? E santificação a gente viu, né, que é a palavra hebraica geralmente traduzida por santo, corresponde à palavra grega, que na origem do seu significado simplesmente significa separado. E aí a gente viu esse ponto também, né? A salvação pela fé em Cristo. Justificação, Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Santificação, Romanos 6, versículos 11 e 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, né? Paulo traz exatamente esse ponto sobre esse processo de santificação, né? Nós não permitirmos que o pecado, né, ele continue dominando a nossa vida, os nossos pensamentos, mas que possamos lutar sempre, a cada dia, a cada momento, né? Ou seja, não obedecendo à nossa natureza humana, mas exatamente buscando fazer a vontade do Espírito Santo que habita em nós. E aí, meus irmãos, eu trago um breve resumo no sentido de Romanos, do capítulo 7, né, e Romanos, capítulo 8. Onde em Romanos, capítulo 7, Paulo ele dedicou-se ao papel da lei, né? Ele quis, né, na verdade, demonstrar, não, ele quis mostrar, não, ele mostrou, né, que a lei era frágil, ou seja, a fragilidade da lei, né? Que a lei por si só não traria para nós a salvação, né? Então, a gente entender que ficarmos presos à lei é como se tivéssemos ficado estando mortos mesmo, mortos em pecados, né? Romanos 8, ele traz um ponto interessante, que é a preocupação exatamente da obra do Espírito, ou seja, o poder do Espírito Santo. E quando ele traz exatamente essa antítese, né? Esse contraste de fragilidade da lei e o poder do Espírito, ele quis trazer exatamente segurança para nós, segurança para o cristão, né? De podermos entender claramente o papel da lei e claramente entender o poder do Espírito Santo, né? Então, aqui, um breve resumo e um contexto anterior para a gente poder entender o capítulo 7, né? No capítulo 4, do 1 ao 5, versículos do 1 ao 5, Paulo apresentou a Abraão, um homem que foi justificado por Deus pela fé na promessa divina, né? Ou seja, alguém como nós, falhos, pecadores ilimitados, né? Mas que ele tinha fé, ele teve fé na promessa de Deus, né? Então, ele não foi justificado pelas obras, mas sim pela sua fé. Romanos 5, versículo 1, Paulo, novamente, ele traz, né? Ele fala da justificação pela fé em Cristo, né? Então, ele traz mais esse ponto para nós. No capítulo 6, Paulo, ele apresenta uma primeira figura na carta aos Romanos, né? A escravidão, né? Com o objetivo principal de dirimir exatamente qualquer ignorância da parte dos cristãos acerca da justificação, né? E aí ele traz, né? Ou porventura ignorais que não sirvamos ao pecados como escravos, né? Então ele traz mais esse ponto, essa figura de escravidão do pecado, né? Sermos escravos do pecado.
Então, a gente viu no capítulo 4, falando do papel de Abraão, né? Foi justificado pela fé nas promessas divinas. No capítulo 5, mais uma vez, a justificação pela fé em Cristo. Agora ele trouxe essa figura, né? Essa primeira figura, né? Relacionada à escravidão, não? Escravidão, ser escravo do pecado. Não sirvamos, né? O pecado como escravos. No capítulo 7, do 1 ao 3, capítulo 7, versículo do 1 ao 3, ele traz uma segunda figura, que é exatamente a mulher ligada ao marido pelo matrimônio. E por que isso, né? É exatamente que, diante da ignorância dos cristãos, né? Paulo trouxe essa figura porque o matrimônio é algo muito forte, né? A mulher fica estritamente muito forte essa ligação, né, entre marido e mulher, né? E aí ele faz exatamente ele traz essa segunda figura. É o que a gente vai exatamente ler agora. Ele diz: "Meus irmãos, falo a vocês como pessoas a quem conhece, só um momento, aqui. Conhecem a lei. Caso vocês não sabem, acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera." Interessante que Paulo, logo no início, ele diz assim: "Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei." Então, ele estava falando exatamente para as pessoas que conheciam a lei, não eram leigos na lei, né? E aí, interessante ele perguntar assim: "Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive?" É verdade, né? A lei ela só vai ter exatamente autoridade enquanto estivermos vivos, né? Mas por que ele trouxe exatamente esse ponto? Foi exatamente para mostrar que o fato fundamental da tese de Paulo, meus irmãos, é que nós morremos para o pecado. Então, se morremos para o pecado, estamos livres em Cristo, né? Cristo, né, é exatamente agora, exatamente a nossa referência, né? Cristo é o nosso Salvador, nosso Senhor e o nosso Salvador, né? Então, Paulo ele quis trazer exatamente com essa figura da mulher casada, e trazer exatamente aqui, nós fomos exatamente, morremos para o pecado. O pecado ele não reina mais na nossa vida, né? Mas sim, agora é Cristo, né? E Romanos 6:3, né? Foi através do nosso batismo que nos uniu a Cristo em sua morte. Então, achei interessante podermos colocar esses dois pontos aqui em Romanos 7, né, que quando nós refletimos a mensagem de Romanos 7, né, com a mansidão, né, com prudência, né, com receptividade, de entendermos o contexto, né, logo observaremos que a preocupação de Paulo é mostrar que os cristãos precisavam se libertar da lei, de que a lei, né, não iria trazer a justificação. Cristo, sim. De que agora, através do batismo, nós estávamos mortos, né, para o pecado e estávamos agora unidos com Cristo, né? Interessante Paulo trazer isso para eles. Aí eu trago Gálatas 5:18, né? "Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei." Nosso guia agora é o Espírito Santo, né? Então, eu trago esse ponto importante para nós. A justificação não se dá pela nossa obediência à lei, mas por pura misericórdia de Deus. A lei revela o pecado, não a salvação. Ela produz ira, não graça, né? Então, a gente trazermos essa consciência de que não estamos mais debaixo da lei, né? Somos guiados pelo Espírito Santo. Ele é quem nos guia, né? Jesus Cristo, né, é que é o nosso foco, é a nossa referência, a nossa luz, o nosso guia.
a quem devemos seguir. E aqui, meus irmãos, eu trago um ponto no capítulo 8 sobre glorificação. A nova era, né? A era que ainda está por vir, né? O momento que ainda está por vir para as nossas vidas, né? E aí está relacionado exatamente sobre o tempo futuro. Estamos libertos da presença do pecado. Um corpo totalmente incorruptível, né? Sem mácula, sem falhas, né? E Romanos 8,18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E aí eu quis trazer para nós, meus irmãos, o capítulo 8 de Romanos. Ele é muito intenso, né? E ele traz 3 pontos, e aí eu dividi exatamente de uma forma didática, né, para a gente poder entender melhor. Então, Romanos 8, do 1 ao 17, ele descreve o mistério do Espírito de Deus que liberta, que habita, que santifica, que guia, que testifica e que finalmente ressuscita os filhos de Deus, né? Então, ele descreve exatamente todo esse mistério do Espírito, o ministério do Espírito de Deus, né? Que primeiro nos libertou, né? Que habita dentro de nós, que nos leva para o processo de santificação, que nos guia, que nos testifica diante de Deus e que finalmente nos ressuscita, né? Que será que iremos ressuscitar, né? Então, o segundo ponto que eu trago também de Romanos 8, meus irmãos, a glória futura dos filhos de Deus, né? Que vai do 18 ao 27, retratada como uma libertação final, na qual toda a criação irá participar. Incrível, né? Podemos entender que toda a criação ela vai participar desse momento da glória, né? Da glorificação, né? Da glorificação do povo de Deus, né? Dessa glorificação futura, né? Que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, que traz essa libertação final, que chegará esse momento limpo, claro, transparente, né? Sem mácula, sem mancha. Esse é o segundo ponto que Romanos 8 traz para nós. E o terceiro ponto é exatamente do 28 ao 39, o inabalável amor de Deus, que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E promete jamais permitir que coisa alguma nos separe do amor de Deus. E aí eu trago para nós exatamente Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mais uma vez, meus irmãos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí eu trago para nós convicções inabaláveis. Que convicções são essas? A partir desse versículo 28. Deus age em nossas vidas, Deus age para o bem do seu povo, Deus age para o nosso bem em todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e aqueles que amam a Deus são descritos também como aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deixa eu tomar um pouco d'água. E isso são convicções, meus irmãos, inabaláveis, que Paulo ele trouxe exatamente no capítulo 8. E aí exatamente esse ponto, né, de estarmos seguros, firmes, convictos, fundamentados na nossa fé, né? E exatamente saber que Deus ele age em todas as coisas. Ele age nas nossas vidas, para o bem do seu povo, para o nosso bem em todas as coisas para o bem daqueles que amam, e aqueles que amam a Deus são descritos também como aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós podemos entender também aqui, meus irmãos, que aqueles que amam a Deus, aqueles que têm fé em Cristo, né? Aqueles que
foram creditados como justificados, né? Então, são descritos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, aqui, meus irmãos, eu trago o capítulo 7 e 8, tem muito mais, né? Tem muito mais contexto para nossas vidas, mas foi algo que eu trouxe para a gente poder ter uma síntese exatamente, né, sobre santificação. Eu convido, eu encorajo a cada irmão a poder ler Romanos 6 ao 8 sobre esse ponto, santificação e glorificação. E aí exatamente fecha esse ponto exatamente sobre justificação, santificação e glorificação, né? Passado, presente, futuro. E aí a gente encerra essa parte 2, né, de santificação, e aí a gente vem numa parte exatamente sobre eleição, Romanos do 9 ao 11, né? 3 capítulos bastante interessantes. E aí o que eu trago para nós? Logo no início, eu trouxe exatamente essa didática, essa divisão, né, de entendermos, né, doutrina e prática, né, do capítulo 1 ao 11, é a parte de doutrina, fala de condenação, justificação, santificação, que aí dentro desse contexto está glorificação também, e eleição. E é exatamente a próxima aula que a gente vai ver sobre aplicação e saudação, né? É um contexto bem mais tranquilo relacionado a isso, a parte aí exatamente de prática, né? Ou seja, colocar em prática o que foi ensinado, né? A doutrina, primeiro se ensinou, né, sobre a doutrina, todo esse processo da doutrina, e agora colocar em prática, né? Exatamente isso. E o que eu estava estudando sobre muitos estudiosos, meus irmãos, que como é que eles consideram exatamente esse livro, essa parte de Romanos, né? Esses capítulos do 9 ao 11, como é que eles identificam, e não é um nem dois estudiosos, não, são vários. E aí eu só trouxe para a gente ter uma ideia de como alguns pensam, né? Exatamente assim. Alguns pensam exatamente dessa seguinte forma, essa didática, né? Eles consideram Romanos, do capítulo 1 ao 8, a parte do evangelho, a parte exatamente relacionada à doutrina, ao ensino, e a parte final do 11 ao 15, alguns não consideram nem o capítulo 16, que é apenas saudação, a aplicação, ou seja, a prática. Já os capítulos do 9 ao 11, para alguns consideram um enigma, né? Pontos que eles questionam, pontos que eles têm dúvidas, pontos que ainda para eles não estão claros, né? Então, eles consideram exatamente essa parte, né, dos capítulos 9 ao 11 como um enigma. Já alguns, é interessante, eles consideram o livro de Romanos como uma introdução do capítulo 1 ao 8, a conclusão do capítulo 11 ao 16, mas o cerne da epístola é exatamente os capítulos do 9 ao 11. É o ponto central para eles, né? E aí, meus irmãos, aqui. Acho que é só no toque. A maioria dos estudiosos, eles consideram os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos uma parte integrante assim do desenrolar do argumento de Paulo, né? E constituem uma parte essencial da epístola, como eu falei. Mesmo alguns considerando um enigma, mas eles consideram a parte essencial da epístola, né? É também praticamente unânime que estes capítulos eles tratam de relações existentes entre os judeus e gentios, né? Em especial abordam a posição singular do povo judeu no propósito de Deus, né? O povo escolhido, o povo escolhido por Deus, né? Então, alguns pontos importantes. Então, o que reside a maior discordância entre os estudiosos, né, na medida que define o enfoque de Paulo, são esses pontos aí que eu coloquei. Esses aí são os autores, né? Exatamente fizeram esses questionamentos relacionados, por exemplo, a eleição soberana de Deus no que diz respeito a judeus e gentios, a inclusão dos gentios e a exclusão dos judeus, né?
o papel dos judeus no cumprimento da profecia, né? Uma preocupação evangélica contemporânea de muitas igrejas sobre esse ponto. A solidariedade entre judeus e gentios na família de Deus, a compatibilidade ou não da justificação pela fé com as promessas de Deus a Israel, a missão dos cristãos aos gentios, o que inclui também, né, os judeus, a vindicação de Deus ao relacionar o objetivo de suas promessas à presente incredulidade, né, dos judeus. Então, você veja que são muitos pontos que os estudiosos colocam, né? Então, achei interessante citá-los para a gente ter uma ideia exatamente o que eles pensam sobre isso, né? Porque eles consideram exatamente o capítulo 9 ao 11 como um cerne, né, da epístola ou como um enigma, né? Então, coloquei esses pontos para a gente poder ter exatamente a ideia do que os questionamentos deles, né? E aí eu trago que, mesmo os estudiosos que procuram identificar um tema principal, eles admitem prontamente que estes capítulos eles abordam também assuntos paralelos, né? Mas, assim, o tema predominante é exatamente sobre a incredulidade dos judeus, assim como os problemas que daí são resultantes, né? E aí eu trouxe para nós alguns pontos interessantes a gente poder analisar, né? E primeiro como é que esse povo privilegiado por Deus pode deixar de reconhecer o seu Messias, né? Já que o evangelho havia sido prometido nas Sagradas Escrituras. Romanos 1:2, né? E Romanos 3:21 fala sobre isso. Por que é que eles não aceitaram se a boa nova era de fato o poder salvador de Deus? Primeiro dos judeus, e a gente viu em Romanos 1, versículo 16, logo no início. Porque não foram eles os primeiros a aceitá-la, né? São pontos, né? Quarta pergunta aqui é: como é possível conciliar essa atitude de rejeição do povo com a aliança de Deus e suas promessas? De que maneira a conversão dos gentios, assim como a missão singular de Paulo, como apóstolo dos gentios, se enquadra nos planos de Deus? E qual seria o propósito de Deus para o futuro deles, tanto judeus quanto gentios, né? Então, cada capítulo ele traz um aspecto diferente da relação de Deus com Israel, com o passado, o presente e o futuro. E aqui eu fiz esse quadro para podermos só termos uma visão geral desse contexto do capítulo 9 ao capítulo 11, né? O capítulo 9 ele vai tratar exatamente sobre o fracasso de Israel. E aí é o ponto, né? O propósito da eleição de Deus, né? Já o capítulo 10 ele vai tratar sobre a culpa de Israel, ou seja, o desapontamento de Deus com a desobediência de seu povo. O capítulo 11, do versículo 1 ao 32, porque tem do 33 ao 36, do 1 ao 32, ele fala sobre o futuro de Israel, né? O desígnio eterno de Deus. E esse capítulo 11, a partezinha final, do 33 ao 36, doxologia, está relacionada à sabedoria e generosidade de Deus. Essa parte aí final, meus irmãos, é exatamente que Paulo ele vai parar um pouco, refletir sobre a grandiosidade de Deus, sobre os atributos de Deus, né? Sobre a sabedoria e a generosidade de Deus. Então, mais uma vez, eu convido a vocês a poderem ler essa parte final e você vai ver o quanto Paulo se expressa, né? O quanto ele fica entusiasmado, ele fica regozijado de ver tanta sabedoria e tanta generosidade de Deus em tudo que ele faz, né? Então, eu trouxe esse resumo para nós, de uma forma a gente entender um pouco, né, de uma forma geral, o contexto. E aqui, meus irmãos, no capítulo 9, deixa eu colocar aqui porque fica. No capítulo 9, do 1 ao 3, Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo.
Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Interessante que Paulo ele inicia esse capítulo, meus irmãos, com uma declaração pessoal, né? Porque a incredulidade, né, do seu povo deixava perplexo referente a rejeitar o seu próprio Messias, né? E aí nos versículos 4 e 5, né, ele continua, né? No finalzinho do versículo 3, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos. Veja o primeiro privilégio, né, desse povo. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, as concessões da lei, a adoração no templo e as promessas, né? Aí veja o que é que ele fala na parte final. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo. Bendito para sempre. Amém. Que viagem, né? Que coisa fantástica, Paulo, né? Paulo, ele ficou perplexo exatamente por isso. Como é que esse povo com tantos privilégios, né, que ele mesmo elencou aqui, rejeitou o Messias, né? Onde a linhagem humana começou exatamente neles, né? Nos patriarcas, nesse povo, que ele explica, né, que é Deus acima de tudo, né? Bendito para sempre, amém. Então, a gente vê que Paulo, ele se sentiu exatamente no lugar deles, né? No tempo, né, na vida dele anterior, ou seja, antes do encontro com Cristo. E aí, a partir de agora, ele entender exatamente esse plano de justificação. Meus irmãos, eu estou com angústia porque eu quero que vocês entendam, né, que o Messias ele está aqui, né? Ele veio, ele trouxe as boas novas, ele trouxe o evangelho, ele trouxe a justificação para o seu povo. E vocês é o povo privilegiado de Deus, né? O povo adotado como filhos, como ele diz no versículo 4, né? Deles é a adoção de filhos. Então, Paulo ele estava realmente preocupado, né? Com o futuro exatamente de Israel. E aí, eu trago para nós esse ponto, que é Romanos 9, versículo 6, né? Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, né? Paulo, em outras palavras, ele estava perguntando, será que a palavra de Deus falhou? Não. Deus cumpriu a sua promessa. Só que ela foi dada não ao Israel como um todo, mas sim ao verdadeiro Israel escatológico, né? A igreja, né? Aqueles que exatamente por meio de Cristo, né? E aí vem o ponto exatamente, né? A eleição da igreja por meio de Cristo, né? De podermos entender que a soberania de Deus, né? O seu plano de eleição é exatamente sobre esse Israel escatológico, esse Israel que é exatamente, ó, por meio de Cristo, a eleição por meio de Cristo, a fé em Cristo, né? O plano perfeito de Deus da eleição, né? E aí ele continua, aqueles que ele chamou segundo o seu propósito, propósito conforme a eleição. Aqui está lá no capítulo 9, versículos do 11 ao 12. 11 e 12. E aí eu trago um ponto que possamos refletir sobre misericórdia e juízo dentro desse plano do nosso Deus, né? Dentro desse plano perfeito do nosso Deus, né? Que misericórdia e juízo são plenamente compatíveis com a justiça. E aí eu trouxe um ponto para nós. Podemos saber o significado exatamente misericórdia, juízo, justiça dentro desse plano perfeito de Deus, sobre exatamente a eleição também.
que é que a gente pode entender exatamente sobre essas palavras? E aqui eu trago para nós, meus irmãos, o significado de misericórdia. Misericórdia, ação real, demonstrada pelo sentimento de misericórdia, perdão concedido unicamente por bondade, graça, sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem, piedade, compaixão, amor, né? Juízo, o que é que a gente pode entender como juízo? A ação de julgar, a faculdade intelectual de julgar, de entender, de avaliar, de comparar e tirar conclusões, julgamento. Qualidade de quem age responsável e conscientemente, prudência. Eu trouxe também o significado, meus irmãos, sobre justiça. Particularidade daquilo que se encontra em correspondência, né? De acordo com o que é justo. O modo de entender ou de julgar aquilo que é correto. O ato de reconhecer o mérito, né? De algo ou de alguém. E o sinônimo de justiça é equidade. E equidade traz para nós exatamente a característica de algo ou alguém que revela senso de justiça, que julga de maneira imparcial, isenta e neutra, sem tomar partidos, imparcialidade. São palavras que fazem parte do nosso contexto, de todo esse contexto da Epístola de Romanos, né? E é importante nós termos centrado exatamente esses significados, né? De trazermos exatamente esses pontos, mas de uma maneira consciente, de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, paz, sem dúvidas, né? O Espírito que habita em nós, ele não deixa dúvidas, ele nos traz certeza, convicção, fé, né? E aí eu trago mais uma vez esse plano, né? A eleição, né, do plano de Deus, né, para a igreja por meio de Cristo, né? O Israel escatológico. E aqui eu acho que eu trago esse ponto, né? Que nas Escrituras a eleição em Cristo é uma verdade pastoral, né? É uma verdade nas Escrituras, que ajuda os cristãos a verem quão grande é a graça e que os salva e os move a responder com humildade, confiança e louvor ao nosso Deus. Com humildade, com confiança e louvor às promessas do nosso Deus. Com humildade, com confiança e louvor à fé em Jesus Cristo, né? Em Romanos 11, do 3 ao 36, Paulo ele se admira perante a sabedoria de Deus, que ele descreve como insondável e inescrutável. Esta é a sua âncora diante do mistério, dos mistérios de Deus, né? Então, eu trago para nós, meus irmãos, exatamente sobre esses pontos, né? Que todo o plano de salvação de Deus, ele é perfeito, né? De nós entendermos a cada momento, desde o início, sobre justificação, santificação, que vem exatamente nesse processo que nós estamos vivendo de santificação, separados, guiados pelo Espírito Santo, que nós não estamos mais no poder da lei, debaixo da lei, porque senão nós estaríamos mortos, mas estamos debaixo da graça, e a graça representa a vida, né? Representa glorificação, representa misericórdia, justiça de Deus para as nossas vidas, né? E assim eu trago a conclusão desses pontos, para que a gente possa refletir em cada ponto. Encorajo, como eu digo mais uma vez, a podermos ler o capítulo 9, o 10 e o 11, né? Com o coração exatamente inclinado para Deus, com o desejo das dúvidas que existem ou que vão surgir, que Deus revele, nos mostre, mas acima de tudo, que tenhamos confiança. Confiança no plano de Deus, né? Nas nossas vidas. Que a eleição, né, do plano de Deus, né, a igreja, né, como eu falei, né, por meio de Cristo,
ela nos traga segurança no nosso caminhar, na nossa vida. E isso é incrível trazer. Isso é incrível vivenciar, né? Esse é o plano perfeito de Deus para nossas vidas. Amém. Pronto, meus irmãos, é esse que eu trago para nós. E na próxima e última aula, nós vamos fechar, né, essa série de Romanos. E eu quero trazer, assim, a alegria e a satisfação de poder compartilhar com vocês essa descoberta incrível que a Epístola de Romanos traz para nós. Amém. Aqui eu encerro e aí volto aí para Sérgio ou para Bruno para continuar. Obrigado, William. Eu vou deixar aberto aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Quem quiser pode erguer a mão. Eu não sei se o Clademir ele abriu o microfone, eu não sei se ele quer fazer uma pergunta. É isso, Clademir? Queria sim. Queria aproveitar aí um pouquinho aí. Queria agradecer o William aí pela dedicação, né? O zelo aí para nos trazer esse conteúdo, né? Mas perguntar, né? Porque em Mateus 5, ele estava falando sobre, em Romanos 7, né? Onde Paulo vê a igreja e ele quer mostrar para os cristãos que eles deveriam se libertar da lei, né? E a gente vê em Mateus 5:17, né, que Jesus fala que ele não veio para poder abolir a lei, né? Mas veio para cumprir. Eu acho que também, com essa afirmação de Jesus, também seria um pouco difícil a igreja, né, sair um pouco dessa lei que ele estava agarrado, né? Talvez teriam algumas dificuldades para se libertar dessa lei. Você não acha que também o que Jesus falou, esses irmãos estavam, assim, vivendo essa consideração? Desculpa, Claudemir, eu não entendi bem a tua pergunta. Então, você falou sobre, quando você estava falando sobre que Paulo, ele fala para a igreja, né, que eles precisavam, que tá lá em Romanos 7, né, ele fala para a igreja que eles precisavam se libertar da lei, né, eles deveriam se libertar da lei. Então, eu estava pensando aqui, né, quando Jesus, em Mateus 5:17, Jesus fala que ele não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir, né? Eu fiquei pensando assim, né, na vivência desses irmãos naquela época, poderia ser uma dificuldade deles estar se libertando da lei, com essa afirmação que Jesus fez. Não sei se você entendeu. Que tipo de sentimento, que tipo de visão ele teve na igreja, né? Como que os irmãos estavam, né? Por exemplo, talvez não vendo a graça, faltando o que? Gratidão, faltando ânimo, né? Assim, o que a gente pode imaginar do que ele viu na vida dos irmãos, né? Eu acredito, Claudemir, que quando se falava relacionado à lei, realmente, os judeus eles estavam certos como que para eles a justiça era a lei, né? Mas só que eles estavam presos muito que eu posso te dizer, muito preso às ações, né, do que a lei estava exatamente mostrando, exatamente sobre a questão do sábado, né, sobre purificação, né, sobre questões muito mais voltadas a atos, né, às ações, né? E Cristo, quando trouxe exatamente dizer que ele não veio abolir, mas veio aperfeiçoar, deixa claro que ele quis trazer assim, ele disse, ó, eu sou agora a referência. Eu sou aquele em que você deve ser guiado por mim.
como eu falei, a lei, ela traz o caráter exatamente de Deus, né? Porque a lei, ela trazia pontos importantes de mostrar, ó, não matarás, porque exatamente era algo que o homem fazia, né? Que nós fazíamos, no caso, as pessoas faziam. Então, ela ressaltava o pecado, mas ela não tinha o poder de justificar, de salvar. Então, quando Cristo ele disse, ó, vocês devem viver a lei, mas entenderem que eu é que sou o fim da lei. Então, que as suas ações agora é voltadas no que eu estou dizendo, as minhas palavras. Mas não quer dizer que, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma: nós hoje como cristãos, mas existe a nossa lei, a nossa carta magna, né? Mas isso nos permite que nós devemos ir contra ela, fazer como quiser, de qualquer forma. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer assim. Não. Existe a lei pelo qual a gente deve seguir, mas a gente entende que a lei maior exatamente é Cristo, né? Que a palavra de Cristo é que nos guia. E dentre elas, ele vai exatamente nos ensinar que nós devemos respeitar a lei, que devemos obedecer à lei. Então, realmente, não foi algo fácil para aqueles irmãos ali, para aquelas pessoas naquele momento. Como assim? Não vou mais seguir a lei, mas se a lei é que era a justiça de Deus, como é que eu não vou mais seguir isso? Então, realmente, deve ter gerado conflitos vários no corações deles, né? É Mas verdade. Cristo quis trazer exatamente, dizer assim, ó, mas a referência agora são as minhas palavras. Quer ver um exemplo bem prático? Eu não vejo outro exemplo assim mais prático de quando Cristo estava no templo e exatamente trouxeram a mulher, né, que tinha cometido adultério, que estava em pecado, né? É claro que eles queriam botar Cristo à prova. Ó, essa mulher aqui foi cometida em adultério agora, foi pega. O que é que devemos fazer? A lei de Moisés está escrito. Veja como eles já tinham conhecimento da lei. Tais É mulheres verdade. devem ser apedrejadas. E o Senhor, o que é que o Senhor diz? Você veja uma sabedoria divina, né? É verdade. Se Cristo dissesse apedreje, o amor de Deus não iria ser naquele momento. O amor exatamente ao pecador. Mas se ele dissesse não apedreje, ele estava contra a lei de Moisés, né? E aí Cristo incrível, ele diz assim, ó, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Cristo ele foi no cerne da nossa consciência. Então, o que a lei não pôde fazer, Cristo mostrou naquele momento. E no cerne da nossa consciência, no mais profundo. E tanto é, por que que nenhum jogou a pedra? Porque todos pecavam, né? Consciência vai Então, eu pesar. vejo o cerne da nossa consciência, Cristo, as suas palavras, né? E, por final, Cristo diz, ó, onde estão aqueles que estavam, né, te condenando? Não estão aqui mais? Ela disse, não, Senhor, né? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, eu não vejo uma essência maior, assim, um exemplo maior sobre esse ponto, né? Cristo como a referência. E eu vejo esse ponto aí que você falou realmente, né? Ó, eu não vi abolir a lei. E Cristo foi claro quando ele disse, ó, quem tiver sem Foi. pecado está livre para tirar a pedra. Ele disse, não atire, né? Está livre. Verdade. Mas ele trouxe exatamente sobre esse cerne da nossa consciência, né? Valeu. Você se respondeu, Obrigado. né? Com certeza. Obrigado. Amém. Obrigado mesmo. Graça e paz. Sueli, por Ô, favor. Sérgio, desculpa, Oi. posso só fazer um breve complemento ao que o William falou, né? Talvez falando a mesma coisa com outras palavras, mas Amém. esse acho que é um ponto assim, né, extremamente importante, né, para a nossa fé e no que eu entendo assim, né, que Paulo estava falando em Romanos, como ele fala em outras cartas, né, que está registrada nas Escrituras também, é uma pregação fortíssima contra o legalismo. A gente não é salvo e nunca vai ser salvo por meio da lei, qualquer que seja ela, ou de uma forma mais ampla. A gente jamais será salvo por meio de qualquer tipo de esforço humano, né, que pode jogar sobre nós algum
alguma glória, né, ou algum tipo de merecimento. Cristo, como o Clademir ressaltou, né, ele cumpriu a lei, né, do início ao fim. Ele foi o único justo, e por isso ele foi o cordeiro sem mácula, né, que seria o único ser humano que poderia ir para a cruz e pagar o preço de sangue pelos nossos pecados. Ele cumpriu a lei e nos livrou, assim, né, na linguagem de Paulo, da escravidão da lei, da escravidão de qualquer tipo de legalismo. Então, hoje nós vivemos e somos vistos por Deus, né, como justos, e esse é um dos temas, né, fortíssimos, como a gente tem visto, né, que o William tem trazido da carta de Romanos, por causa da justiça de Cristo que é imputada sobre nós, né? Isso é justificação. E aí a gente vive não mais pela lei, mas pela graça. E essa graça, quanto mais profundamente é entendida, né, nos nossos corações, mais ela produz gratidão, né, e desejo de obedecer a Deus, e desejo de servir a Deus e ao próximo. Mas tudo isso não buscando o amor de Deus, ou a salvação, ou a justificação, mas buscando expressar gratidão ao Deus que nos amou de tal maneira. Então, é um ponto muito interessante, de fato, né? A maneira que Sim. Cristo cumpriu a lei, que ele se tornou justiça por nós, né? Por meio do derramamento de sangue, e como que ele nos libertou da escravidão do legalismo, para que a gente viva completamente debaixo da graça, né? Liberto do pecado e da lei. Amém. Mas é isso. Obrigado aí. Obrigado, nos Denilson. universitários aí, ó. Muito bom. Obrigado, Denilson. Amém. Sueli, sua vez. Eu posso. É interessante, eu ia fazer uma pergunta sobre esse versículo que o Clademir falou, mas aí eu mudo, porque eu tenho uma outra dúvida. Eu não entendo, é que eu preciso ter mais conhecimento sobre o povo judeu, né? E porque a Bíblia fala em Romanos, agora eu não estou conseguindo encontrar, que nós somos filhos, a humanidade. Eu tinha encontrado, agora não sei onde que está aqui em Romanos, né? Quando eu encontrar, eu falo para vocês. Fala que as pessoas, acho que os gentios na época, né? Da quem Paulo está falando, aguarda que seremos adotados como filhos, O que significa isso? Porque eu sei que o povo israelita é o povo escolhido de Deus. Bom, mas a minha pergunta tudo isso, depois da vinda de Jesus Cristo, da morte e ressurreição, não é mais colocado? Então, assim, a lei do passado, de tudo que foi vivido anteriormente, aguardando a vinda de Cristo, quando a gente tiver julgado, essa minha pergunta cada um de nós, vamos ser julgados por Deus. Eu não sei como que vai ser lá. Às vezes eu fico pensando como que vai ser. E sobre isso de sermos filhos adotivos, o que significa? Está muito difícil, muito complicado ou não? É o silêncio. Eu só complico a coisa, né? Desculpa. Não, tá tudo bem. Sobre isso. Eu sei que vamos estar todos diante de Deus e tudo mais, né? Por isso que a lei, eu acho que é uma coisa muito difícil de entender. Quero te agradecer pela aula, né? Mas a lei é algo bem difícil, porque a gente precisa obedecer à lei de Deus, né? E dá para entender o que eu estou tentando passar ou não? Porque o meu ponto vamos estar diante de Deus, ponto. Sendo julgados, ponto.
Deus deixou as leis dele na Bíblia. E Jesus Cristo não nega isso porque ele era judeu. Como que vai ser? Interessante, Sueli. Muito bom. Muito boa a sua pergunta, viu? Pergunta de bolso. Eu estava vendo aqui exatamente quando você estava falando, né? Eu vi aqui exatamente em Romanos 8, né? Que ele fala sobre, no versículo 5, né? Ele diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, que o Espírito deseja, né? Quando Deus falou logo no início, né? Essa parte exatamente de que a lei, né, ela por si só, ela não nos justifica, né? Mas a obra perfeita de Cristo é que nos justifica, né? Então, a nossa fé em Cristo é que nos faz sair debaixo da ira de Deus para debaixo da sua graça, né? E adotados como filhos, né? É algo tão incrível de podermos entender isso, e às vezes é essa complexidade mesmo, mas como assim? Eu tenho que obedecer à lei, mas agora seguir, eu não posso seguir a lei, tem que seguir a Cristo. Mas Cristo, ele foi claro, né, quando ele disse que a lei, né, Denilson falou um ponto importante, né? Cristo, ele cumpriu a lei de uma forma perfeita em nosso lugar, onde nós não temos a capacidade nenhuma de cumprir. E aí é que vem exatamente de sermos justificados à fé nele, né? De podermos ser justificados exatamente na fé nele. Então, cumprir a lei é entendermos o seguinte, não por uma questão de obrigação, de atos, de ações, né? De forma geral, do legalismo, mas de entendermos que devemos cumprir a lei pela nossa fé em obediência a Deus. E ela por si só, né, como já foi dito antes, ela não vai nos justificar, né? A lei, né, eu li logo no início, a lei ela expressa o caráter de Deus, mas devido à nossa falha, né, à nossa natureza humana, de forma alguma ele ia trazer a justificação. Então, se Cristo não, né? Cristo cumpriu a lei de uma forma perfeita e a nossa fé nele nos justifica, é como, de certa forma, nós também tivéssemos cumprido toda a lei, mas pela fé em Cristo, não pelas nossas ações, né? Então, é um assunto bastante interessante, Sueli. Obrigado. Eu acho que ainda tem que estudar um pouco mais sobre isso aí, viu? Sobre esse ponto também. Mas eu gostei. Mas aí, com certeza, eu gostaria muito que os irmãos aí pudessem complementar, né? O Denilson, o Bruno, o Sérgio, sobre esse ponto também. Posso tentar contribuir assim um pouquinho mais, né, em cima do que o William comentou também, porque a Sueli trouxe pontos assim muito interessantes mesmo. Muito bom, muito bom. Muito primeiro, a questão da obediência, né? A graça, ela não elimina a obediência, né, a Deus, né, de forma alguma, né? E Paulo faz umas perguntas assim na própria carta aos Romanos, né? Então quer dizer que com a graça a gente pode pecar livremente, né? E ele mesmo responde, né? De forma alguma. Ao contrário, né? Quanto mais a gente entende a graça de Deus, mais a gente vai caminhar no sentido de obediência a Deus. Só que a forma é completamente diferente, né? Porque a lei aponta para a gente o seguinte, olha, obedeça isso daqui, porque senão você vai estar distante de Deus, né? E vai para o inferno. E o que Cristo fala, por exemplo, né, na última série, antes de penúltima, e antes de Romanos, né, a gente estudou lá as últimas conversas de Cristo, né? O que Jesus fala se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, a coisa é completamente invertida, né? E hoje nós obedecemos porque amamos a Deus, porque queremos agradar a Deus, porque entendemos, ainda que de uma forma limitada, mas entendemos
o que ele fez por nós na cruz e o que ele fez por nós do início ao fim da nossa existência, né? Então, por amor a Cristo, o que nos impulsiona não é mais o ferrão da lei, né? Como Paulo fala também, mas o que nos impulsiona é o amor, né? E a graça. Então, quanto maior o entendimento, mais vai ser o nosso desejo de nos sacrificarmos até por Cristo. Mas não por uma obrigação legalista, mas pelo impulso de gratidão eterna que brota dos nossos corações. Isso é cristianismo. E aí a Sueli trouxe uma outra questão também, né, que é interessante a gente ver isso, né, à luz das Escrituras, porque a pergunta, né, Sueli, foi: nós não vamos estar diante de Deus um dia, nós não seremos julgados? E aí, quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente vai ver que não. O julgamento é para os descrentes. Esse julgamento, esse juízo final, ele está preparado não para os santos, mas para os descrentes. Nós estaremos diante de Deus e podemos dizer, de certa forma, que seremos julgados, mas não para ver se somos condenados ou absolvidos, né? De forma alguma, porque nós já estamos justificados. Essa é a segurança que a doutrina da justificação de Paulo, né, que Paulo expressa na Bíblia, né, a doutrina de Deus, né, mas essa é a segurança que a justificação nos dá. Nós já estamos justificados. E nós estaremos diante de Deus para questões relativas a galardão, como a Bíblia fala, né, recompensa, mas não para a definição do nosso destino. Porque nós já temos a vida eterna com Deus, porque o Espírito Santo da promessa sela todas essas coisas, e ele habita em cada um de nós como cristãos. Então, essa é a liberdade que nós temos em Cristo pela presença do Espírito Santo em nós. É a liberdade do legalismo, é a liberdade do pecado, e isso nos impulsiona para uma vida cada vez mais obediente, cada vez mais justa, né, no sentido ético, diante de Deus. Amém. E eu estava lendo aqui, enquanto só para completar o que também Sueli estava falando, Romanos 5, né, 20 diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí no capítulo 6, Paulo ele inicia: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, né? É interessante, né? Exatamente sobre esse ponto, né? Não quer dizer que a graça nos sendo dada quer dizer que eu vou estar lá pecando deliberadamente. Não, pelo contrário, né? Como as palavras aí do nosso irmão Denilson falou, né? É uma consciência de que eu... E aí vem exatamente também sobre esse ponto, é o processo de santificação, né? É um processo de santificar, de renovação, de mudança do nosso coração, de mudança da nossa mentalidade, se envolver, né, cada vez mais com profundidade na palavra de Deus, nos ensinamentos de Cristo, e isso podermos sermos transformados dia após dia. É um processo, né? A santificação. Obrigado, Sueli, pela sua pergunta. Muito obrigado. Obrigada pela resposta de vocês, William. Eu só ia comentar um detalhe, seguindo ali na linha do Denilson, dessa segurança que a gente tem de estar diante de Deus, digamos, no último dia, associando com a palavra que você falou da adoção, porque a adoção é exatamente isso, é a gente ser
aceito por Deus na família dele como filho dele. E isso foi feito por meio de Cristo. Então, é basicamente por isso que a gente tem toda essa segurança diante de Deus, porque por meio de Cristo, ele nos trouxe para junto dele como família. A gente se assenta à A mesa do mesa, né? próprio Deus, né? Então, é Verdade. exatamente por isso que a gente não vai passar por esse julgamento nesse sentido que o Denilson falou, né? Então, acho que essa palavra é muito especial no conteúdo que ela tem. De criatura, nós passamos a ser agora filhos de Deus, Filhos. e isso que nos dá toda essa segurança, né? Então, era só Amém. isso que eu queria acrescentar. Amém. Brunão, você já levantou a mão? E, não, é bem interessante pensando em adoção que o Paulo ele vai usar essa imagem de ser enxertado, né, eu não lembro se ele usa, acho que videira ou oliveira, eu não lembro agora qual que é a planta, mas ele fala desse enxerto, né, que nós somos colocados e que dá essa ideia dessa família escatológica de Deus mesmo. Israel, ele fez parte disso, só que ele derrubou o bastão, né? Ele não conseguiu executar, ele não foi, infelizmente, uma nação de sacerdotes, né, para todos os povos da terra, como era o desejo de Deus. Então, Jesus, ele vem e cumpre perfeitamente essa missão, e ele se torna, então, esse veículo por meio do qual a gente é justificado e alcança a salvação. E é interessante porque às vezes a gente pode pensar, puxa, mas Israel, né, com essa história, poxa, Israel do Antigo Testamento, de lá vieram os grandes profetas, de lá vieram, né, os juízes, os homens e mulheres extraordinários de Deus. E aí, como é que fica esse povo, né, que não aceitou o Messias? Bem, a grande realidade é que Deus não tem um outro plano de salvação. Nem para Israel, nem para nenhuma outra raça na humanidade, nenhuma outra etnia, não existe. Né? Se a gente lembrar o que foi falado lá em Atos, no capítulo 4, versículo 12, lembra o que Pedro fala? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Então, o caminho da salvação é Jesus Cristo. E esse Israel, né, que hoje é o Israel escatológico, ou seja, que aponta para o fim dos tempos, na mensagem que Paulo está falando aqui em Romanos, é esse Israel formado em torno da figura desse Messias, que é esse Deus encarnado, esse Deus ressurreto, que não há ninguém com a autoridade que ele tem. E Deus não tem nenhum outro plano para salvar a humanidade. Esse é o plano, para os gentios e para os judeus. Então, acho que é importante lembrar disso, porque nos enche de convicção, de temor e de muita gratidão a Deus, né? Amém. Amém. Obrigada. Ok. Se alguém tiver mais alguma pergunta, temos uns minutinhos. Se não... William, se você quiser fazer alguma consideração para a gente fechar, fique à vontade. Só agradecer pela disponibilidade, pela servidão de cada irmão, né, no seu dia a dia, durante a sua semana, vim para cá virtualmente, né, estar aqui conosco, né, virtualmente, né, de você poder estar aqui, eu tenho certeza que o desejo de Deus sempre será nos levar para o melhor caminho, né? Por isso que temos as Escrituras como um registro de tudo que o nosso Deus fez. Então, agradecer pela participação de cada irmão, agradecer pela servidão, pela ajuda, né, do nosso irmão Denilson, de Bruno, de Sérgio, e o quanto, para mim, sinceramente falando, a escola bíblica ela teve um papel, está tendo um papel profundo a respeito exatamente sobre nos aprofundar
nas Escrituras, né? É mais uma ferramenta que Deus coloca em nossa vida para que a gente possa nos aprofundar. Surgir questionamentos? É normal. Deus, ele quer mostrar a verdade. Nós já conhecemos a verdade. Então, muito obrigado cada irmão que se disponibilizou a estar aqui nesse momento. Peço perdão pelas minhas falhas, né? Peço perdão às vezes por falta mesmo de conhecimento, mas eu estou em paz que eu estou num processo de santificação e sei que tem muito ainda a aprender, né? E estou aprendendo. Na verdade, quando estou aqui, tem os 3 universitários aqui que estão aqui nos dando suporte, né? Que é o Sérgio, o Edenilson e o Bruno. E só agradecer. Então, para a próxima semana, né? A última aula, e aí vai ser mais um momento incrível de ouvirmos a palavra do nosso Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por tudo, viu?